Oi, gente! Bom dia! Mais uma vez a gente está aqui nesse encontro maravilhoso promovido para vocês começarem a semana com bastante movimento, fazendo o que o corpo gosta de fazer. Hoje, novamente, eu estou com vocês. Na semana passada, eu estive com vocês, a gente olhou um pouquinho para relação do nosso tronco, do nosso torso e as espirais. Hoje, eu, Constância Matos, uma das professoras convidadas, de novo trago para vocês esse olhar, integrando agora as funções do nosso quadril, do nosso joelho e dos nossos pés. A gente começa numa postura onde a gente vai precisar de um espaço na nossa parede, que eu já reservei esse espaço para vocês verem. Espero que vocês aí de casa consigam ver bem essa postura. Essa postura, que é uma das principais posturas do yoga, em sânscrito, o nome dessa postura é Viparita Karani. Essa postura, ela é excelente para a gente realizar um trabalho circulatório e fazer a autorregulação do nosso sistema nervoso, tão necessário nos tempos modernos. Então, a gente começa com o corpo deitado no chão. E de pernas para cima. Então, numa posição invertida para esse corpo que passa longas horas de pé. A gente abre pensando no espaço confortável entre o nosso quadril e a parede. Então, se eu estou muito próximo da parede, o que vai acontecer é que meu quadril vai subir. E não é isso que a gente quer. A gente quer que esse quadril esteja bem assentado no chão, para que eu possa distribuir bem o peso dessa pelve, tanto para o lado direito quanto esquerdo. Pensando que o meu sacro vai organizar e equilibrar essa pelve. Aqui, a gente pega uma almofada e assenta a nossa cabeça e convidamos o corpo a ir cedendo para o chão, quadril, ombros, escápulas, toda a coluna, enquanto as nossas pernas, de forma confortável, se adequa à gravidade sendo recebida pela parede. E a gente chama a nossa respiração, que é tão importante nesse contato do corpo com o estado da presença, para trazer a gente para esse lugar de autoanálise. Sem julgamento, convido vocês para fecharem os olhos e, a partir da entrada de ar pelo nariz e saída do ar pelo nariz, a gente entra nessa meditação do corpo nessa posição invertida moderna. E aqui a gente fica por um espaço de tempo sentindo a gravidade fazer o trabalho dela circulatório e autorregulando o nosso sistema nervoso para que a gente possa começar a nossa prática com segurança. Então, hoje, a abertura da nossa aula, do nosso encontro, é nessa posição invertida, moderna.
E deixa que as mãos entrem numa posição que seja confortável para vocês. Pode ser sobre o abdômen, deixando que os cotovelos, os ombros, as escápulas se organizem no chão. Ou, se for mais confortável, você pode deixar os braços estendidos, espaço na sua axila e palmas das mãos voltadas para o teto. E deixa a postura fazer o trabalho para você. Aproveita para perceber como a sua cabeça descansa na almofada, a curvatura da sua cervical, o alto da sua torácica toca o chão, a distribuição, o equilíbrio do peso dessa pelve e dessas pernas sobre a parede. Essa posição é excelente para quem passa muito tempo trabalhando em pé. É excelente para restaurar o sistema nervoso. Se você puder, todos os dias, organizar o seu tempo para experimentar essa postura, pelo menos 10 minutos por dia, você vai ver excelentes resultados. Para ação circulatória e para autorregulação do sistema nervoso. Excelente após um dia intenso de trabalho. Inclusive para as pessoas que não podem chegar ao chão por algum motivo, essa posição pode ser realizada na cama. O importante é que a gente tenha uma superfície mais rígida, porque dessa forma você vai sentir a organização da sua coluna, do seu quadril no chão ou na superfície mais rígida. Só mais um pouco, deixando que a respiração ajude a esse corpo ceder para o chão e as pernas para a parede. Que aqui mesmo, nessa posição, a gente vai deixar que os nossos pés se juntem. Nossos pés, nossas pernas, procurando não mover o quadril. Então, estabiliza essa pelve. E, além dos ossos agora em conexão, a gente chama uma ação muscular pressionando as pernas uma contra a outra. Pressiona. Pode ser que, pelo formato natural que cada corpo tem, eu encontre uma resistência nos joelhos, que podem não se encostar e encostar somente lá a parte do tornozelo interno, mas traz presença. Agora eu entro com a ação muscular. Então eu tenho ossos e tenho a ação muscular de perna sendo empurrada contra a perna. Sente que aqui pode ser que aconteça um pouquinho de tremor nessas pernas. É natural. E pode ser que, se você não tenha uma circulação que trabalhe muito a seu favor, você pode sentir que os pés se esfriam. É natural. E se for muito desafiador para você, você pode dobrar um pouquinho os seus joelhos. E a qualquer momento também deixar que os pés
a sola dos pés se encosta na parede, para dar um alívio. Se não, fica aqui comigo, junta bem essas pernas, deixa esses ossinhos dos tornozelos também se empurrarem um contra o outro. E a gente vai entrar no nosso trabalho de pés. Então, deixa só o pé direito agora aparecer uma ruga na frente desse tornozelo. Então, entramos com o trabalho articulado do nosso pé. O outro pé, a gente mantém ele livre. Ele está relaxado. O trabalho agora está aqui no pé direito. Então, centraliza esse calcanhar na parede. Então, o calcanhar está centralizado. Ao centralizar esse calcanhar na parede, você vai observar que lá no quadril, o posicionamento do osso longo da coxa vai se organizar mais internamente. Então, se eu estava relaxado, eu estava com esse pé girado para fora, numa abdução. Então, aqui, ó, quando eu juntei o posicionamento desses ossos dentro do quadril, já mudou. Então, sente essa mudança, perceba e entra nesse trabalho desse pé direito, centralizando esse calcanhar. Pode ser que uma pequena cãibra apareça dentro desse quadril. Deixa a postura fazer o trabalho para você. Relaxa esse pé e vamos lá para o pé esquerdo. Então, deixa essa ruguinha na frente desse tornozelo aparecer. Centraliza esse calcanhar. Então, é bem aqui nesse tendão de Aquiles. Centraliza ele na parede e deixa o trabalho da articulação desse pé esquerdo acontecer. A mobilidade, a flexibilidade dos nossos pés é importantíssimo para o trabalho do joelho e a nossa mobilidade do quadril. Muitas vezes, dores relacionadas ao nosso joelho, ao nosso quadril, começa lá pelos pés. Então, é muito importante a gente manter a saúde dos pés, a mobilidade deles. Relaxou e entra com os dois pés, centralizando os calcanhares, trazendo a melhor ruga na frente desse tornozelo. Aproveita para entrar no trabalho dos dedos, veja se você consegue separar os seus dedos. Lembra que a pressão interna das coxas, a ação muscular está acontecendo. Enquanto esse trabalho circulatório e articular está acontecendo, observa, não perca o trabalho da organização da sua cabeça e de toda a sua coluna no chão. Então, todo o corpo que entra em trabalho. Só mais um pouco, deixa a postura fazer o trabalho para você. Aqui a ação muscular já acontece. Continua pressionando essas coxas. E agora a gente vai inverter o trabalho do nosso pé direito. Eu vou lá na bailarina, pode ser que uma câimbra aconteça. O outro pé relaxa. O esquerdo relaxa e eu entro no trabalho de flexão plantar. É como se eu fechasse o punho, mas com os pés. Pode ser que câimbras apareçam aí. E aqui a gente vai dar um pouquinho mais de trabalho,
a gente vai manter a pressão das coxas, mas vai tirar 1 centímetro da parede. Esse pé direito. Mas mantém a pressão das coxas. Você vai ver que vai entrar um pouquinho do trabalho do abdômen aí. Do assoalho pélvico. Volta esse pé direito, relaxou e entra agora com o pé esquerdo, mantendo o trabalho o tempo inteiro de pressão de coxas contra coxas. Fecha esse pé, deixa esse peito do pé esquerdo agora espreguiçar. Lembra que a cabeça descansa sobre a almofada, os ombros, toda a coluna organizada no chão. Deixa o chão dar suporte para o seu corpo. E tirou 1 centímetro. Não é mais que isso. A ação muscular vai acontecer nessa perna esquerda. Pressão de perna contra perna. Lembrando que a gente não quer uma exaustão. Então, se for delicado, se você sentir atrás do seu joelho, pode trazer um pouquinho, aguardar, para só então voltar à posição. Se está tudo bem, tira agora os 2 pés da parede 1 centímetro, mantendo coxa contra coxa, pensando que por mais que os pés queiram sair desse trabalho interno, de rotação interna, tenta manter. Então, ossinhos, o meu não toca. Pode ser que de vocês aí em casa toque. Ótimo. Mas eu tenho esse trabalho a fazer. Então, eu mantenho aqui. Pressão de coxa contra coxa. Entra nesse trabalho que solicita um pouco mais do nosso corpo. Só mais um pouco. E volta devagar. Vem cedendo. Deixa toda a sola do pé ser recebida pela parede. Joelhos se dobram. Sente como foi o trabalho dessa postura para você. E devagar vem trazendo os pés até chegar no chão. Com segurança, já empurra o corpo e a gente vai fazer uma pausa lateral sobre o lado esquerdo. E deixa a ação da gravidade agir sobre o seu corpo. Qual que é o peso desse corpo para o lado esquerdo? Como os órgãos internamente se organizam? Junta bem, entra nessa curva C. Sente o suporte ósseo do seu corpo no chão. O suporte ósseo, que é um dos primeiros experimentos do corpo quando a gente sai do útero. Porque no útero a gente está numa bolha de líquido. E o suporte ósseo é uma das primeiras experiências que o ser humano tem. E logo em seguida, a respiração, a necessidade de respirar. Sair de dentro da barriga, sinto mãos que me suportam, dependendo de como, né, eu
foi o nascimento, porque hoje também tem o nascimento dentro d'água, mas mesmo assim tem uma mão que suporta o corpo do bebê. Então, o bebê tem a experiência desse suporte ósseo. É pelo osso, a primeira experiência. Seguida da respiração. Só mais um instante aqui, nessa sensação. Eu convido que vocês experimentem essa posição, pensando nesse suporte ósseo, em como a respiração ajuda no suporte do corpo no chão. E para a gente sair dessa postura e passar para a próxima, a gente vai usar ossos como alavanca. Então, por que pensar nesse suporte ósseo? Porque o suporte ósseo, além de ser a primeira experiência nossa, é a experiência que estamos em contato o tempo inteiro. Então, quando a gente tem esse suporte ósseo estruturado, a gente tem a segurança necessária para que esse corpo transite com muita segurança pela vida, para a gente realizar as nossas atividades diárias. Então, a gente passa para a segunda posição do nosso encontro de hoje, que é o Sukhasana, onde a posição ela trabalha bastante o quadril. Então, aqui nessa posição, quando a gente junta muito as pernas próximas, a gente trava a posição. A gente quer, nessa posição, expor a rigidez do nosso quadril. Então, se eu junto aqui as minhas pernas, principalmente se eu tenho flexibilidade, então eu não vou estar trabalhando. Eu não vou estar trabalhando e expondo a rigidez do meu quadril. Então, se eu organizo as pernas um pouco mais distante do meu tronco, do meu quadril, mantendo uma abertura atrás dos joelhos, eu vou estar expondo mais essa articulação do quadril, essa rigidez vai aparecer. Então, a gente deixa esse trabalho acontecer, esse trabalho que pode ser realizado sobre um bolster ou uma almofada. Então, para a gente elevar o quadril, principalmente se a gente tiver uma rigidez maior nessa área, aqui vai aparecer um pouco dos joelhos e também do pé. Se a questão do contato do chão incomoda, traz o seu tapete, dobra, para que você possa ficar confortável nessa posição. Essa posição, que também é uma das posições clássicas do yoga ancestral, a gente além de estar trabalhando essa relação do quadril, aqui aparece também joelhos e pés, a gente consegue entrar no estado meditativo a partir de uma respiração consciente e do ancorar desse quadril. Então, eu posso realizar essa postura estando sobre o bolster, no chão, se eu tenho uma flexibilidade maior, e a gente vai adaptar essa postura na cadeira, para quem não pode para o chão. Então, na cadeira, a gente mantém o nosso quadril assentado sobre os nossos ossinhos de sentar. Então, a coluna se organiza de forma que
É como se eu tivesse uma suspensão da minha cabeça, então eu não estou adiantada, eu não estou na frente dos meus isquios, não estou atrás dos meus isquios. Eu estou posicionada em equilíbrio sobre os isquios. E eu vou fazer somente esse trazer das minhas pernas para os meus joelhos. E aqui, fecha os olhos e deixa essa rigidez do quadril ser trabalhada. Então, não é você que realiza as posturas, é a postura que faz o trabalho para você. Feche os olhos. Respiração nasal. E deixa a postura ajudar você neste trabalho. Para quem está no chão, mantenha a perna direita na frente da esquerda. E a gente fica por mais 2 respirações completas. Percebendo a ação da postura sobre o nosso corpo. Essa posição é excelente para quem passa muito tempo sentado. E ela tem as suas variações. Então, quem está no chão vai deixar que a cabeça ceda e o corpo vá cedendo sobre as pernas. Então, aqui não é o tanto que você pode flexionar a sua coluna para frente, mas sim sobre a rigidez que você encontra no quadril quando você traz para quem está no chão, esse corpo debruçado sobre as pernas, e para quem está na cadeira, essa ação da gravidade. O corpo sobre as pernas. E aqui a gente faz uma pausa, observando a mudança da respiração, porque a respiração muda quando você tem essa pressão do abdômen sobre as pernas. Então, vem pela experiência do sentir. Se abra. E para voltar, venha sentindo o empilhar desses ossos da coluna. E troca a perna. Então, a perna esquerda passa à frente, lembrando, para quem está no chão, que eu não estou aqui. Eu tenho mais distância. Eu tenho espaço atrás do meu joelho, porque eu quero expor a rigidez do quadril. Eu quero que esse trabalho aconteça. Então, é como se a perna que está embaixo estivesse bem paralela à parede da frente. E mantenha esse trabalho. As mãos podem estar confortáveis sobre os joelhos. Ou pode estar próximas do seu corpo. Veja o que é mais confortável para você. A importância aqui, o que realmente a gente quer é manter esse trabalho, o quadril acontecendo, sentir esse trabalho dos pés, que também entra em trabalho aqui, principalmente com contato, no chão, joelho, mãos confortáveis, e deixa a postura fazer esse trabalho para você. Então, essa troca de pernas durante a posição do Sukhasana, ela faz esse massageamento interno, dentro do quadril. Então, o acetábulo se organiza junto com a cabeça do fêmur,
nessa troca massageando. Então, a gente não acessa manualmente esses ossos. Então, através dessas trocas, essa massagem interna nesses lugares que a gente não consegue acessar com as mãos, acontece. E a gente vai deixar o nosso corpo agora com a perna esquerda à frente, entrar nessa flexão. De novo, chamo vocês para a experiência do sentir, da mudança da respiração aqui. Deixa a postura fazer um trabalho para vocês. Aqui a exposição, a rigidez do quadril aparece mais. Deixa a postura fazer o trabalho para vocês. Quem está na cadeira, a mesma coisa, a ação da gravidade sobre essas pernas. Respiração nasal. Põe atenção na entrada e saída de ar do seu corpo. Antes a gente pensava que o mais importante era a entrada do ar, e hoje estudos têm comprovado que a mesma importância tem a saída do ar do corpo, ela ajuda na autorregulação do sistema nervoso. Eu já falei da respiração em uma aula anterior, você pode estar voltando e assistindo. E a gente volta construindo essa coluna, pensando nos ossos, que quando na posição sentada, estamos apoiados sobre os nossos ossinhos de sentar. Então, para quem passa muito tempo sentado no escritório, mexa esse corpo. Então, experimenta deixar esse corpo experimentar essa posição da Sukhasana. Por isso que a gente fez a adaptação para que você possa fazer enquanto esteja no trabalho. Infelizmente, a vida nos colocou numa posição muito sedentária. A gente tem os carros, tem os elevadores, as escadas que se movem pela gente, que encurtam o nosso caminho, né, para poder chegar nos lugares que a gente precisa, mas, ao mesmo tempo, colocou esse corpo num lugar muito sedentário. Em casa, a gente também tem as mesmas questões, então você não precisa mais levantar da cadeira para poder ligar a sua televisão. Você tem o controle que está ali ao alcance da sua mão. Então, é importante que a gente pense também na organização da nossa casa para a gente colocar o nosso corpo em movimento. Então, se eu tenho o costume de deixar o controle perto, em cima da minha mesa, de centro, por que não deixar esse controle lá na gaveta perto, onde fica o móvel da televisão, para poder fazer com que eu dê uns 3, 4 passos para poder pegar esse controle e ligar a televisão. No final, se a gente for contar, com o tempo, a gente vai estar dando muito estímulo para o corpo. Então, é organizar a casa de maneira que ela te ajude também a sair desse estilo de vida sedentário, que hoje é um problema muito sério e que faz com que o nosso corpo adoeça. Então, vamos lá movimentar esse corpo passando para a postura de pé. A gente passa para a postura de pé.
A gente vai deixar o nosso quadril agora na mesma distância da abertura dos nossos pés. Essa postura, a gente vai abrir bastante os nossos dedos. Deixa eu tirar um pouquinho se fosse, para que os meus pés sejam vistos aí por vocês. Então, deixa esse trabalho dos pés ficarem bem nítidos para vocês. Então, abram os dedos. É como se vocês quisessem fazer uma sucção dos pés no chão. Então, abriu bem, veja a possibilidade de abertura e mobilidade que vocês têm nesse dedo, nesses dedos dos pés. Então, aqui, gente, já organiza, ó, já sai. Então, muitas vezes o nosso pé pode se organizar com os calcanhares para dentro, um pé mais para fora, sem julgamento algum, porque não é importante para a gente julgar. Pelo contrário, a gente quer acolher e reconhecer a organização do nosso corpo no mundo. Então, deixa que agora um trabalho aconteça. Então, você vai deixar que os pés entrem no alinhamento. Não é um alinhamento natural do seu corpo, aqui a gente está em trabalho. Então, aqui, ó, quando você organiza o pé nesse alinhamento, então a gente quer que essas linhas laterais e internas estejam ajudando o meu corpo a sentir esse trabalho que acontece dentro do quadril. Então, aqui novamente aparece aquela rotação mais interna da cabeça dos nossos fêmures dentro do quadril. Então, eu gostaria que vocês fechassem os olhos e colocassem as duas mãos, uma sobre cada pelve, e sentisse essa articulação coxo-femoral e essa organização dessa cabeça dos fêmures. Feche os olhos por um instante e sente essa organização. Perceba o contato dos seus pés no chão. Esse enraizamento. Perceba a relação do pé, do seu joelho, frente e atrás. Na semana passada eu falei sobre espirales. Então, os nossos ossos se organizam de forma espiralada. Você vai sentir que de repente aqui, ó, pode estar acontecendo mais interna e lá mais externo. Veja se você consegue sentir essa diferença, essa relação espiralada da organização do seu corpo. Tirou a mão, percebeu, traz a sua almofada, deixa a sua frente e vá cedendo a cabeça, a coluna, até que suas mãos se organizem sobre o rosto. E se você tem mais flexibilidade, essa mão pode vir para o chão, desde que você mantenha o equilíbrio do seu corpo e deixa essa postura fazer o trabalho de abertura dessa posterior das costas, da posterior das pernas. Aqui não nos interessa o trabalho de você ficar nessa posição com dor. Então, vai fazendo as adaptações. Aqui você pode deixar os joelhos se dobrarem um pouquinho, colocar mais uma almofada para conseguir a altura. E fazer a adaptação na cadeira. Então, a gente quer que o corpo não se sinta
peso desse corpo, pés e sobre as mãos. E deixa a postura fazer o trabalho para você. A cabeça não chega no bolster, a cabeça não chega na cadeira. Então aqui, ó, eu preciso manter esse equilíbrio, traz o abdômen para dentro e para cima, sente essa conexão de todo o corpo. E deixa a postura fazer o trabalho para você. Lembrando o tempo inteiro que a respiração é nasal. Esse é o trabalho essencial do yoga. Continue por mais 2 respirações completas na postura. Enquanto eu coloco agora a nossa música para a gente deixar um trabalho mais expressivo dos pés, do joelho e do quadril aconteça. É de um senhor tão bonito. Aos poucos vem saindo. Meu filho. Tempo, tempo, tempo. Ele fazer dito. Joelho, Tempo, 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 tempo. e aqui começa a mover pé, Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. calcanhar. Eu observo que quando você coloca o pé nessa Entre posição, uma coisa contigo, tempo, 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 tempo. Por seres tão inventivos e pareceres contínuos. Tempo, tempo, roda esse pé pra fora, dobra és um dos deuses mais lindos. roda pra fora, Tempo, tempo, tempo. Peço-te pra ver íntimo e eu não viver preciso. Tempo, 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 tempo. Quando o tempo for propício. Tempo, 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 tempo. De modo que meu espírito entre definido. Tempo, tempo, tempo. e a gente vai lá, Vale benefícios. Tempo, 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 tempo. repete, O que usaremos para isso? tá dentro, Fica guardado em sigilo. tá Tempo, dentro, tempo, tempo, e pra tempo. fora. E a corrida não Apenas fica contigo, Nico. com a cintura do lado, com a articulação desse pé, desse joelho. E quando eu estiver saindo para fora do meu círculo, tempo, 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 Não tem que serei nem interessado. Tempo, 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 tempo. Ainda assim acredito ser possível reunirmos. Tempo, 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 tempo. E como é que é? Essa conexão mais solta acontece como? Tempo, 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 tempo. Obrigado, senhores. Obrigado por estarem aqui hoje. Esse corpo de gentileza para que a gente possa viver mais tempo com saúde e muita potência nessas articulações de pés, joelhos e quadril. E a gente agora, depois de mexer um pouquinho essas articulações,
a gente vai para a nossa postura, para encerramento da nossa aula, que é a Virasana. Então, a gente entra utilizando uma almofada, deixando os dedos dos pés. Então, aqui a gente traz os dedos dos pés, um virado para o outro. Espero que vocês estejam conseguindo ver aí. Bem importante aqui, porque vai aparecer esse trabalho articular, a gente vai adaptar também. Mas vai aparecer muito o nosso tornozelo aqui. Então, a gente tem a opção de colocar uma almofada para a gente sustentar o peso da nossa pelve. Além disso, a gente tem a possibilidade de trazer as duas mãos para que esse trabalho não fique muito aflitivo para o pé, porque aqui não nos interessa a dor. A gente quer sim realizar o trabalho, mas a gente é gentil com o nosso corpo e aos poucos a gente vai cedendo esse peso, certo? Então, vou fazer também com a outra almofada, para que vocês possam observar. Então, trouxe a almofada, deixou esses joelhos se organizarem juntamente com os pés e deixa o peso aqui. Se não for possível, deixar que esse quadril venha e se organize, certo? Então, os meus pés não estão embaixo do meu quadril. Aqui pode acontecer uma pressão de joelho. Para quem sentir essa pressão de joelho, faz a adaptação com a almofada, com o corpo aqui, então, deixando que o peso inteiro esteja sobre os pés. Pode ter contato também dos pés, dos ossos. Se for esse o problema, é só dobrar a ponta para que você permaneça aqui. Ou a gente pode também estar fazendo a adaptação na cadeira que a gente vai ver agora. E pode ficar no chão, entra nessa posição, que é a posição do encerramento do nosso encontro de hoje. E deixa que a respiração te leve para esse lugar de encerramento. Enquanto vocês estão no chão, experimentam a postura, eu vou mostrar ela aqui, uma adaptação na cadeira. Então, aqui a gente vai deixar primeiro os pés bem organizados, sento numa posição confortável, de equilíbrio, onde a cadeira me dá essa possibilidade de sentir segurança, que é muito importante. E vou deixar primeiro o pé esquerdo, entrar nesse trabalho de dobra de dedos. Aqui já é intenso o trabalho, gente. Experimentem. E entro com o outro pé. Mantenha a postura, mantenha a organização do meu corpo sobre os ossinhos de sentar. Cresça a coluna, abdômen, lá nas costas, me ajudando a organizar essa postura. Aqui, pode ser que você sinta, principalmente interno desse dedão, a parte interna do dedão. Se o contato for muito aflito para você, você pode pegar o seu tapete e colocar a cadeira sobre o tapete, porque muitas vezes o chão é muito duro e você pode sentir mais. Então, aos poucos, vai dando esse estímulo para o seu corpo. Feche os olhos. Deixa a postura fazer o trabalho para você. De quebrar a rigidez
de massagear essas articulações. As mãos podem estar aqui, junto ao corpo, ou podem estar soltas sobre os joelhos. Eu volto para o chão. Então, deixe que a respiração nasal venha te ajudando no encerramento do nosso encontro de hoje. Veja a possibilidade dessa respiração está trazendo calma e organização para o seu dia. Eu agradeço a vocês que estiveram aqui hoje. Na semana que vem, a gente tem outro encontro. Então, esteja com a gente, compartilhe com as pessoas que vocês amam. Muito obrigada e a gente se vê no próximo encontro. Tchau, tchau. Ah, lembrando, no próximo encontro é a professora Amália. Tchau, tchau, gente.